Vamos iniciar hoje O o episódio com, não um caso. Um Vamos exemplo. trazer um exemplo sobre desregulação emocional. E aí a gente vai começar a desvendar, né? O que é a regulação emocional? Através da desregulação emocional. E através da visão de 4 psicólogas Sim. com abordagens muito diferentes. Cada uma aqui vai destrinchar um pouco o olhar de cada uma. E diferente dos outros, né, que a gente sempre traz uma história, começo, meio e fim, a gente percebeu que talvez um exemplo prático, né, Andréia? Seria melhor. Então vamos Mais ouvir? rápido. Vamos a É pronto. mais para que os nossos ouvintes e seguidores consigam se perceber, se for o caso, Sim. numa situação de desregulação. Então, o que é quando a gente Ótimo. fala de uma desregulação? E aí é isso que a Andréia vai exemplificar para gente. Então, o paciente chega colocando uma indisposição, que ele não está se sentindo muito bem, e porque ele está bebendo muito. Ele chega com Isso, sintomas. ele chega com sintomas, isso. Ai, gente, eu dei spoiler, mas é por aí. Quem faz ao vivo. Faz ao vivo. Então, ele chega com um sintoma. Ah, porque eu tô bebendo muito, eu tô me prejudicando no trabalho, tô faltando, papapá, Já papapá. tem consequências, então, Já tem né? as consequências. Já está tendo ali uns Sim. impactos em outras áreas, né, Sim. Andréia? Então, ele chega e aí a gente vai destrinchando. Ah, mas o que está acontecendo? A gente analisa, né, o que está acontecendo no contexto desse paciente, até que ele chega e fala, eu terminei um relacionamento. Isso Depois depois de de só te algumas trazer- Depois de algumas sessões. sessões. Depois de ladeira abaixo. Depois de Isso. ladeira abaixo, com Né? a queixa, né? Com a Trabalhando em cima da queixa, queixa. Isso. E é muito o que acontece, né, gente? A gente só Isso. vai procurar ajuda quando o calo Quando dói, né? aperta, Isso. Quando tá dói. doendo. Quando está tendo as consequências, entendeu? As consequências diante de uma situação. Então, o que esse paciente trouxe? Ele trouxe, como você falou, os sintomas, certo? Então, eu estou bebendo demais, estou faltando no trabalho, não estou organizado. Por exemplo, ele pode trazer que ele está desorganizado financeiramente, enfim. Ele sentiu as consequências, Sim, né? ele trouxe Então, as consequências. estou sendo prejudicado e aí, a partir daí, preciso compartilhar. E consequências já do comportamento, comportamento. O comportamento dele. dele. Sim. Então, né? ele vem por conta do comportamento. E aí eu vou fazer um convite aqui para quem não ouviu toda a nossa explanação sobre desregulação, volta um episódio, porque a gente Isso. falou bastante sobre essa percepção, né, da Sim. emoção até chegar nestes comportamentos, essa interpretação das emoções. Porque Ótimo. já para chegar no comportamento, teve toda uma trilha anterior. Que o fio da meada é a emoção que está ali por trás. É isso E aí. que muitas vezes, e isso é muito comum, né? Acho que a gente precisa também ter um olhar para esse paciente muito humano, né, meninas? Porque quem nunca não já se viu numa situação dessa de estar colhendo consequências? Sim. A maioria. O E pessoal nessa vem procurar situação por você conta não disso. consegue distinguir. E quem disse Pensamento que de ele emoção. precisa Não. distinguir, gente, sozinho? Na verdade, Será que tudo na vida a gente tem que fazer as coisas sozinho? A gente não pode buscar um profissional para nos amparar, para mostrar quais seriam outras opções que a gente não está enxergando, justamente porque a gente está dentro do do problema. problema. E quem está dentro do problema está sendo afetado não só pelas emoções, socialmente. O ser humano não vive sozinho. A gente hoje é exposto, inclusive, redes sociais, a gente tem o nosso nome, codinome em outros lugares. Quantos personagens esse paciente ele pode ser, né? Ele também precisa ser um filho, muitas vezes ele precisa ser um pai, muitas vezes ele precisa ser um esposo e, além de tudo isso, ele ainda precisa dar conta do trabalho e o fim de um relacionamento. Gente, é muita coisa. E Eu me somos- coloco no lugar dele. E somos ensinados a não olhar para essas emoções para dar conta de tudo isso. Então, para eu dar conta do meu trabalho, do meu casamento, Eu não posso sentir. Da minha eu não mãe, posso do meu sentir. pai. né? Então, isso é muito da criança, né? Então, você tá triste, não pode ficar triste. Engole esse choro. Engole o choro. Homem não chora. Homem não Ainda chora. mais homem. E aí eu tô curiosa para saber como que foi esse processo, como que você, nesse caso, né? O como a caso, gente poderia qual trabalhar. que é a técnica para contar um pouco mais pra gente, assim,
Como que foi para você identificar que era uma emoção ou para fazê-lo perceber Isso. que era uma Então, emoção? eu acho legal a gente colocar que a gente tem toda a gente tem as emoções, né? Como a gente falou no outro episódio. Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar para o paciente é direcionar, ele ter atenção àquela emoção, certo? E depois, aprender a nomear aquela emoção. Eu brinquei com o exemplo do homem não chora, Aham. porque veio isso na minha cabeça. Passou por um término. Sim. Tá se enfiando na bebida. Sim. Provavelmente tá tendo problemas por conta disso. Com certeza. E aí eu não posso nem chorar. Sim. E aí a gente entra muito... Lembra que eu até comentei sobre os mitos da sociedade, Os mitos. sobre as emoções? Sim. Eu até trouxe alguns, tipo assim... tem uma forma certa para sentir... eu não posso sentir isso agora. Aqui não é lugar, não é momento, não é hora. Deixar que os outros saibam que eu estou me sentindo mal é fraqueza. Então, eu sou um Fracasso fracassado. também. Isso, fracasso. Você entendeu? Então, a tristeza, ela tem um link com o fracasso, né? Então, se eu choro, eu sou um fracassado. Eu tenho, por exemplo, e isso carrega bastante na questão masculina. Porque homem não chora, homem não chora, engole o choro. Entendeu? É o quê? Tem outros apelidos que são bem pejorativos, Ser né? homem é um saco de batata. Isso. E outros piores, Sim. né? Então, esses são os mitos. Tipo, ser emotivo significa estar fora do controle. Então eu tô chorando. Nossa, Emocionado descontrolada. demais. Palavra que hoje tem muito nos relacionamentos, né? Tanto entre homens ou entre mulheres. Nossa, mas eu não consigo. Ele é muito emocionado. Emocionado demais. Emocionado, Isso. gente. Ele é emocionado demais, então não dá. Gente, não existe É engraçado isso. esse termo, né? Porque a gente falou Emocionado. muito de emoções. É. E aí, de novo, vem um termo pejorativo para você se distanciar das emoções. Como se eu tivesse aqui Sim. as emoções lá em outro Então, mas Nárnia. se a gente pega muito, aí depois tem algumas queixas que chegam num consultório e falam, então, mas a pessoa, ele ou ela não demonstra o que sente. Mas quando demonstra Emocionado. Ideia, sabe o que eu já peguei muito na clínica? Porque daí eu acho que tem uma carga religiosa também, né? Que a pessoa me falando de uma situação com muita energia, né? E eu falava, tá, então o que você está sentindo, só para eu entender, o que você está sentindo é ódio? Não. Não, ódio não. Ódio não pode. Ódio não pode. Então, Ódio é assim, pecado. eu fiquei muito magoada, mas ódio é Ódio pecado. não. Ninguém odeia ninguém, é pecado. Então, olha o peso, né? E aí, quando você fala dos mitos, Sim. para quem está nos ouvindo, e perceber um pouco disso. A gente cresce ouvindo muitas coisas no dito popular, vamos colocar assim, Sim. que a gente vai carregando aquilo como uma verdade absoluta. E tem muita coisa igual nesse paciente, ele não trouxe a emoção. E tem um outro mito que as emoções podem simplesmente acontecer sem nenhuma razão. Chega lá, então, mas e aí? O que aconteceu? Eu não sei. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Mas você se comporta desse jeito, mas o que aconteceu? O que você sentiu no momento? Nada, não senti nada. Então, isso é só para a gente poder ilustrar a questão da desregulação. Então, se a gente, em questão da emoção, ela não vem do nada. As emoções, elas vêm com os estímulos externos, que são os acontecimentos, e estímulos internos, que são as lembranças, são os pensamentos, as nossas memórias. Então, é importante entender, como a gente tinha colocado no outro episódio, que as emoções, elas vêm, quer você queira, quer você não. Então, voltando para o exemplo, então a gente trabalha, a gente direcionou ele, olha, né, presta atenção no que você está sentindo. Né? Aí a gente vai através da parte fisiológica, né? Dos sintomas que ele está tendo, né? Como você vem se sentindo ultimamente? Olha, eu tô tão para baixo, eu não tenho vontade de trabalhar, eu vou lá e bebo, então eu vou lá e gasto. Então a gente vai... vou comprar só uma meinha, Isso. só um brinquinho. Isso. Né? Aí a gente vai direcionando o paciente aos sintomas. E aí a gente trabalha, fala assim, então, mas... Pessoas que fazem, né, estão desanimadas, não estão com vontade de nada, tal. Você entende que, por exemplo, a tristeza poderia provocar isso? Poxa, é verdade. Então, a gente direciona, a gente nomeia aquela emoção, entendeu? Ele já fica um pouco mais aliviado.
E aí a gente traz, olha, a gente faz uma psicoeducação sobre a tristeza, porque cada emoção tem uma função. E importante destacar que a gente leva ele a reconhecer como ele vê essa tristeza. Sim. O que ele ouviu sobre essa tristeza a Sim. vida inteira? Aí você vai entender, Né? Porque mais a gente ou entende menos, esse no contexto contexto. dele, né? Na cultura dele, ou seja, na família dele, como foi passado a função dessa tristeza. E aí, entre os mitos, o homem não chora, o homem não fica triste, cara, você não é homem, e assim por diante. Então, obviamente, a maioria, e tem mulheres também que são dessa maneira. Sim. A gente está dando um exemplo de homem, mas também tem mulheres que também fazem dessa maneira. Então, a gente faz toda uma psicoeducação da função da tristeza, qual é a função da tristeza, né? Qual é a tendência, a ação em relação a essa tristeza. E a gente fala, olha, o desesperar, você acabou de perder uma pessoa que você gostava. Então, você está vivendo um luto que não é reconhecido. Não é um luto de perda de morte, mas é um luto de perda de uma pessoa que você gosta. Obviamente, dentro das 5 fases do luto, há a tristeza. E você vai ter que passar por ela, né? Isso. É uma coisa que eu faço muito em atendimento, depois que eu faço esse reconhecimento, eu falo muito da permissão, né? Então, eu falo assim, se permita sentir, não Isso. precisa permanecer. Essa frase, acho que todos os meus pacientes estiverem me ouvindo, eles vão lembrar eu falando isso em algum momento. Porque eu falo, é importante, né? Então, assim, a partir do momento que a gente entende como que essa tristeza é percebida por ele, então sinta. Sentiu, reconheceu, o que você vai fazer a partir daí? Então, né? depois E aí, que a gente pega e coloca essa situação, essa emoção como algo normal, então a tendência é ele aceitar, ele expressar, ele experimentar, ele validar e aprender com aquela emoção. Então, sentir, gente, é muito importante. Entendeu? Então, a regulação emocional que eu acabei de fazer, né, com o paciente, colocando, olha, a situação, fazendo a psicoeducação, eu estou fazendo a regulação desta emoção. Que para quem nos pediu na caixinha, né? Tá aí a resposta. Tá aí a resposta. Por isso que a terapia é tão importante, porque quando você está na dor, é muito difícil você conseguir perceber e nomear. Sim. Né? A ajuda de um profissional é importante, é independente da linha que você escolha, né? Que a gente está falando, como eu citei alguns exemplos meus, né? E a gente está falando aqui, mas independente disso, um olhar que te leve, né, Mia? Acho que é você ter ali alguém que te apoie para conseguir te fazer perceber isso, porque senão, e é o que acontece com a maioria das pessoas que a gente vê em rede social, é todo mundo trocando sintomas. Acho que é um pouco de receita da avó, né? Que eu chegava pra minha avó e falava assim, ai, vó, eu também sinto isso. Então já amenizou a dor. Não, mas a gente não resolveu nada. Isso aparece bastante nas suas caixinhas, né, Luci? Aparece. E você falando agora, eu não sei, né, vocês me corrijam se eu estiver viajando aqui. Mas eu vejo a emoção como um sentimento. A emoção é inconsciente, mas ela é visível. Uhum. Né? Então, ela é inconsciente, mas eu tô vendo que você tá com medo. Uhum. Tô vendo que você tá triste. Mas ela é inconsciente. Já o sentimento, ele é consciente, mas é invisível. Sim. Né? Porque ninguém vê a sua culpa. Sim. Ninguém tá olhando pra ali. Nossa, mas ela tá falando que é um fracasso. Eu não tô vendo esse fracasso. Sim. Ele é invisível. Olha que coisa, né? Mas é muito interessante. Mas E as foi pessoas super confundem, né, interessante isso que Luci? você colocou. E muitas vezes, Luci, ótima analogia que você fez, né? Disso que não é visível. E principalmente, se a emoção for uma tristeza, imagina esse homem à noite no quarto dele sozinho. Alguém tá vendo quantas horas de sono ele tá conseguindo relaxar? Essa invisibilidade. Porque todo mundo tá vendo ele lá, chegando no trabalho, bom dia, bom dia, bom dia, Sim. produzindo e entregando. Só quando ele se depara com ele mesmo, que é a hora do descontrole, né? Porque o sono, ele só vem quando a gente não tem controle. Uhum. Quanto mais você quer controlar, a hora que Menos o sono ele não vem. vê. Né? Se a gente quiser aqui parar, vou dormir agora, não vai acontecer. O sono, ele chega realmente nessa condição. Então, as consequências de uma emoção não validada, como a Andréa falou, como a Grace falou, né? Quando a pessoa não consegue realmente nem nomear, ela pode encontrar um caminho chamado corpo. Sim. Esse caminho chamado corpo, ele pode ter para cada pessoa
uma luzinha de cada cor. Seria o sintoma? Não, a Michele falando, eu falei, vamos fazer um seria episódio só de somatização, porque é isso. sintoma? Porque se a gente não olha, gente, o corpo vai gritar pra gente. Sim. E eu O corpo fala. ouso dizer que quanto mais distante a gente tá de nos perceber, de achar que isso é uma bobeira, mais forte o corpo vai chamar de volta a nossa alma. Quando você vê que um sintoma seu, que seja uma insônia, que seja, quando eu percebi, já foi mais uma caixa de bis. Compulsão, né, Compulsão. Que seja... Ou endividamento, né? Porque eu tô ali Sim. só De comprando novo, o meu pra- cartão de crédito, vou ter que pedir dinheiro para alguém. Nesse caso, a bebida dele... A bebida. Então, cada vez mais, eu sempre uso a expressão assim na clínica, né? O que tá tão... O que descolou tanto da sua alma que esse sintoma tá... Ei, tô aqui, ó. O corpo chamando a alma. Vocês lembram? Porque Acho que já na faculdade tinha distanciou algum professor que muito. falava isso, né? O que você não, o que você cala, o corpo fala. Vocês lembram disso? Eu lembro, mas tem bastante gente. Muito, tem muita gente. É do corpo, É a frase do livro, Tem um né? livro, né? Do O corpo que você fala. cala, o corpo corpo fala. fala. Então, eu percebo em todos esses mitos, né? Todas essas falas, o quanto que esse paciente ouviu. Isso que me chamou muito a atenção. Falei, gente, quanta coisa ele está ouvindo. E aí, ouvindo, pode ser naquele pensamento que você tem à noite que não te deixa dormir. Aquela ruminação ruminação. constante. O quanto que esse paciente ele está só ouvindo e ele precisou o quê? E por isso que é o sessão em off. Ele precisou, já que ele escuta tanta coisa, um espaço para ele ter quem o escute. Que até agora ele está só ouvindo um pensamento persecutório, um pensamento que o não valida, uma crença que talvez lá atrás o vô dele falava, meu filho, para curar um amor, só outro amor. Né? Quais são as crenças, os pensamentos que estão vindo ali como uma solução fácil, só que na realidade dele não condiz. Os valores que o vô dele gritava não são os mesmos mais desse homem, que hoje já consegue sentar, né, numa cadeira de uma terapia e falar, olha, eu tenho muito aqui para falar. Muito bom. Só que hoje eu só estou ouvindo 1000 pensamentos e que esses pensamentos não estão me ajudando. Só estão piorando, né? Só estão piorando. E está refletindo no corpo dele, como a Michele falou. Ele não está dormindo, está tendo insônia. Quantas pessoas a gente recebe, né? Eu costumo fazer um inquérito, né, com os meus pacientes. Como está seu sono? Como está seu apetite? Pensamentos, concentração, humor. Para eu poder entender o físico daquele paciente. Porque, assim, como a Michele falou, ele vai trazer esses sintomas. E que por trás tem muita coisa. Tem o dito popular, tem a questão da família, né? O que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. O que eu carreguei, o que eu carreguei. aprendi. E né? hoje, a rede social, hein, gente? Não vamos esquecer. A gente falando da tristeza. Gente, quem Sim. é triste na rede social? Ninguém. Ou se é triste, também chama atenção. Tem pessoas que dão os relatos da tristeza delas. Textão no Facebook. Ou até mesmo fala das experiências delas. Então, hoje eu acho que está tendo uma quebra. Eu, pelo menos, vejo, né, em algumas outras redes, a pessoa falando da experiência. Ela chora, Trazendo coloca... um pouco mais de verdade. Trazendo um pouco né, mais de Andréia? verdade, né? A gente vê isso muito no mundo, né, como que fala? Reality show, a gente vê isso com atores famosos, enfim, que vão e apresentam, olha, eu tenho depressão, olha, eu tenho isso, né? O Jim Carrey é um deles, né? Ele fala, gente, eu fiz o Máscara e todos os outros, mas eu sou uma pessoa deprimida. O Pat Adams. Eu Isso, só lembrei que- do que filme, ele- né? Mas isso, o Robbie do Williams, né? Robbie Williams. Então, gente... Que infelizmente culminou no suicídio, né? Isso, que é o final da Infelizmente. depressão. Então, é importante a gente entender que a gente vai ter as emoções como a tristeza, como a alegria, como a ansiedade, como todo o resto. Só que, assim, quando a gente regula essas emoções, a gente aprende a conviver com elas. Eu costumo falar para os meus pacientes, ninguém controla a emoção. Porque, como a gente Lucy maneja, falou, como a Lucy falou, elas são automáticas, elas são para nossa sobrevivência. Eu costumo falar, a gente precisa aprender a administrar as emoções. Sim. Então, eu sempre coloco para os meus pacientes, vão ter dias de luta
e vão ter dias de glória. E eu preciso aprender a manejar tanto os dias de luta quanto os dias de glória. Que nada vai ser permanente, né? Essa permanência não existe. Ninguém é feliz o tempo todo e também ninguém pode ser feliz, ser triste o tempo todo, Sim. a não ser que tenha algum transtorno, alguma coisa. Então, eu entendo que a regulação emocional é a gente entrar em contato, reconhecer aquela emoção, acolher aquela emoção, nomear ela, entendeu? E dentro de um contexto entender, poxa, eu acabei de perder uma namorada, sim, eu posso ficar triste, eu vou validar. Faz né? parte disso. Como faz parte de ficar feliz. Eu amei a sua analogia, Lu, porque é isso, assim, quando eu falo as emoções estão aí, quer você queira, quer não, porque você vai ser conduzido muitas vezes por ela, porque tem dia que você sai de casa, acorda super bem, sai de casa super feliz, alguém bate no seu carro, você vai chegar sorrindo? Não, você fica com raiva, você tá fulo da vida, né? Pra gente não falar um palavrão aqui, mas você não tá tão feliz como você saiu. E aí quando você chega no final do dia, tantos eventos te afetou, tantas coisas cruzaram o seu caminho, que é impossível você não ter sentido nada, né? E quando você fala assim, essa coisa que você é visível, você percebe, porque, cara, se você se emociona, o seu olhar muda. Se você tá com raiva, a sua fisionomia muda. O batimento cardíaco é alterado, muda. Sim. O seu corpo inteiro muda o funcionamento. Do seu corpo muda. Exatamente. Então, e quando a gente fala da desregulação, me veio uma frase na cabeça que é lidar com as sensações negativas, né, com as emoções não tão o que a gente gosta, né? Então lidar com o medo é diferente do que lidar com a alegria, lidar com a raiva é diferente, enfim. Mas quando a gente não cuida delas, que a gente chega no nível da desregulação, quanto que isso também não intoxica o corpo? Né? Então, quanto que não está ali causando sensações em mim? Né? Então, será que toda hora esse meu coração disparar ou essa minha pressão alterar vai ser saudável? Né? E no momento hoje, né, dos relacionamentos, né, que acabaram entrando em novas categorias. Já ouviram falar do conversante? Do ficante. Do quê? Tá, do tem ficante sério. O ficante sério. Nossa, gente, é muita categoria. É muita categoria. Gente, tem que tirar quanto para passar em tudo isso? E assim... 5,5, né? Muitas vezes... Pra uma noite. Muitas vezes eu percebo que as pessoas são invalidadas quando elas vêm relatar, por exemplo, de um término de alguém que ela estava ficando 3, 4 vezes. Ela é invalidada como, o Michele? Porque ela é julgada, por exemplo, esse paciente, vamos pensar que não era um namoro de 2 anos, que era um ficante de 2 meses e meio. Vem falar de mim de novo. Todo programa. As pessoas falam de mim. Porque independe, né? Do tempo. Mas principalmente nesse tipo de relação que eu estou vendo muito em consultório, por isso que eu estou trazendo e pode ser de repente o caso dele, quando a gente tem uma relação que ela não tem ali um nome, que ela não tem um contrato, não tem um rótulo, é um caminho perfeito, um campo para projeções. Sim. E para frustrações. Sim. Então, muitas vezes, gente, o término de um ficante, às vezes ele é mais devastador do que um namoro de 2 anos. Sim, é verdade. Eu acho que esse era um ponto que, como a nossa grande temática acaba sendo relacionamento, eu estou percebendo muita gente invalidando essa questão, né? De que só porque é ficante não teve dor, eu nem posso falar, então passou, é melhor nem falar porque foi só um ficante. Então eu vejo, né, que nesse paciente, de repente, quanta coisa ele criou na cabeça dele, que poderia ser, e a dor é muito maior quando você sofre por algo que poderia ser. Então, porque mas aí ficou são os tudo mitos, né? aqui. São os mitos. São os pensamentos. Eu não posso sentir. Eu não posso sentir. Nossa, mas só 4 meses já tá Mas ele desse nem era seu jeito. namorado. Mas vocês eram namorados? Você nem era seu namorado. Para de ser Porque você tá sentindo Não, mas isso. peraí. muito emocionada. Muitas vezes você saiu com ela, né? Ai, já entra de novo no aplicativo, volta lá e começa. Então, acho que pode ser um campo, assim, muito superficial do quão importante é a gente zelar também, né? Para cada emoção que a gente sente.
É por isso que a gente precisa validá-las. A gente Sim. precisa Exato. reconhecê-las e validá-las. Eu ia Sim, falar eu tenho o exatamente direito de isso. sentir isso. Mesmo numa relação de Mesmo 2 numa relação, meses, as minhas isso. emoções estão ali. E que Sim. bom que ele buscou ajuda. Ótimo. Que bom que ele buscou quem o escute, e uma escuta profissional e uma escuta que vai aí destrinchar por muitas camadas, não é, menina? Um E entender aí, né, autoconhecimento. que ele vai manejar essa emoção, mas não vai extingui-la. Sim. Né? Então, a gente tem a técnica para deixar aquela pessoa confortável, Sim, pra consciente, sentir né? consciente da emoção que ela está E sentindo. por falar de técnica, gente, vamos aprofundar técnicas de um processo terapêutico? Acho que a gente pode Ótimo. deixar para um próximo Para um episódio. próximo episódio. Legal. Gente, eu espero que a gente tenha Conseguido responder, conseguido responder, né, a caixinha sobre regulação emocional, né? Então, aprendam a sentir, a validar as suas emoções. Tá tudo né? bem. Tá tudo bem. Tá triste, tá tudo bem. Tá com raiva, Tá tudo bem, não tá bem, né? Não tá bem, né? Todo dia a gente não tem que estar bem. E se perceba Se perceba. em qual momento que você não tá bem. E procure ajuda especializada. Perfeito. Isso E que a é gente vai importante. falar de processo terapêutico, como que isso pode realmente fazer parte do dia a dia. É isso Fazer mesmo. parte da nossa saúde mental, que também precisa ser olhada. É isso mesmo. Então, vamos deixar para um próximo episódio, gente. Bora. Bora, Parabéns. Bora. Obrigada, gente.